Voltamos com o Jogo do Poder, hoje contando com a participação dos deputados Carlos Alberto Lopes, do PMN, e Fernando Jordão, do PMDB. O deputado Fernando Jordão, que é relator exatamente da questão dos royalties na Comissão de Minas e Energia. O presidente Lula, quando foi aprovada a emenda do deputado Ibsen Pinheiro, ele a vetou por entender que ela realmente quebrava o Pacto Federativo, mas ele mandou em seguida uma nova proposta ao Congresso, proposta essa construída através do entendimento com o governador Sérgio Cabral, do entendimento com o governador, à época, José Serra, de São Paulo. Essa proposta, em síntese... Governador do Espírito Santo. Do Espírito Santo, à época, Paulo Artung. Essa proposta, em síntese, ela previa que o que já estivesse sido licitado, as áreas já licitadas do pré-sal, receberiam... Não, do pré-sal não, do pós-sal. Não. Dessas áreas tem dois campos que... Até mesmo do pré-sal, porque... Dois campos agora. Dois campos do pré-sal já tinham sido licitados. Já tinham na regra antiga. Na regra antiga, exatamente, do pré-sal. Dois do pré-sal. Dois do pré-sal, já licitados do pré-sal. Já estavam licitados. Então, portanto, eles também se receberiam o tratamento anterior, ou seja, nada seria alterado nos campos já licitados, independentemente de serem ou não do pré-sal. Até mesmo os campos do pré-sal já licitados, naquele momento, receberiam o tratamento anterior. Ou seja, essa era a ideia, essa era a proposta. Por isso foi feito o veto. E os campos que seriam licitados depois teriam os royalties distribuídos de forma a contemplar os demais estados, compensando os estados produtores com uma fatia maior. Em síntese, mais ou menos, seria essa a ideia da mensagem do presidente Lula. Que é a emenda do líder hoje do PMDB, o deputado Henrique Eduardo Alves. Exato. Agora, esse não é o ponto de partida, quer dizer, o que foi acordado, esse entendimento que foi construído, esse esboço de acordo não deve ser, digamos, o norte desse entendimento que nós vamos construir agora para que haja finalmente a votação, porque o que foi proposto é absolutamente razoável e justo. Concorda? É se manter as regras antigas, os contratos antigos, e na questão do pré-sal, tirando esses dois postos que já foram licitados, que você mencionou, ficar na regra antiga. Exato. A emenda que o presidente vetou e que eu estou relatando agora, que é uma nova PL, que é 8051. Esse é o novo projeto. Agora, dentro desse projeto, por exemplo, os governadores do Nordeste foram, essa semana, conversar com a presidente, conversar com o presidente do Senado, e eles estão propondo alguma coisa diferente. É normal, eu observei bem o que o deputado Carlos Alberto colocou aqui, é normal que os deputados dos outros estados, das outras bancadas, liderada por seus governadores, pretendam um quinhão maior. Cada um está puxando a regra para o seu estado, uma participação dos royalties maior. A questão é que no Brasil nós não temos só petróleo. Nós temos, por exemplo, o exemplo do minério, onde o estado do Pará e Minas Gerais têm as suas regras e outros estados já estabelecidas pelos marcos de regulatório. Agora vai se discutir também o marco regulatório do minério. A partir disso, deputado, que tipo de procedimento a sua comissão vai adotar? Que tipo de ação o senhor adotará para avançar na construção desse entendimento? Bom, a princípio, você colocou muito bem, Ricardo. Nós vamos fazer o nosso relatório dentro do entendimento. Mas a gente quer respeitar o que já foi acordado e que já foram assinados nos contratos, que são os contratos que pertencem à regra anterior, que isso está previsto dentro da Constituição. Qual é o passo que nós estamos tomando? Conversar com as pessoas. Eu, por exemplo, fui agora conversar com o ministro de Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante. E qual é a apreensão do ministro Aloysio Mercadante? Que tipo de visão ele tem? Que tipo de contribuição ele deu a isso? Não, olha como é que é um projeto difícil de relatar. A tarefa que coube a mim não é uma tarefa fácil. Mas eu acho que se a gente for por um entendimento, e os governadores dos outros estados não produtores, os outros municípios entenderem que é importante a produção, porque se não tiver o estado produtor, não tem petróleo, né?
toda a base produtora está aqui no estado do Rio de Janeiro, está no Espírito Santo e agora São Paulo. No pré-sal em São Paulo. Que é o pré-sal. Vamos ver aqui a questão da pesquisa. A preocupação do ministro Aloysio Mercadante é que foi nessa nova regra, que já foi decidido, na questão do pré-sal, que é a regra da partilha das áreas estratégicas, tirou-se a participação especial. Participação para pesquisa. Não tirou, porque era uma verba carimbada que tinha. Perfeito. Mesmo ela sendo contingenciada em muitos momentos, era uma verba para investimento em pesquisa. Então, nós estamos tentando... Havia uma rubrica que destinava um percentual desses valores para pesquisa. Então, e agora, com a mudança, não há essa determinação expressa para que seja destinado um valor específico à pesquisa. Se você me perguntar, hoje, a pesquisa brasileira, o Ministério de Ciência e Tecnologia não recebe? Não, está recebendo, porque foi feito um decreto até que seja regulamentado a nova lei, o projeto que eu estou relatando. Então, a nossa ideia... e nós não vamos fazer nada sem conversar com a presidenta Dilma, porque o petróleo é um ente, é um produto, uma riqueza do país. Então, nós vamos conversar com a presidente para que ela possa nos ajudar a fazer o consenso entre os governadores. Deputado Fernando Jordão, sobre isso que eu queria perguntar é o seguinte, a mudança do sistema de exploração do petróleo, de concessão para partilha, trouxe no seu bojo a supressão das participações especiais. Bom, com isso aumentou o caixa do governo federal, porque essas participações especiais vinham para os estados. Bom, tendo um caixa maior, o governo federal não pode ajudar, cedendo em algum momento, para a construção desse acordo? Eu só queria ainda complementar, nós vamos falar sobre isso, eu queria complementar a questão da pesquisa da ciência e tecnologia. Um país sem pesquisa é um país que vai vender sua riqueza para os outros países. Nós não queremos isso. Nós queremos fazer aqui, da nossa matéria-prima, a riqueza para o nosso povo. Perfeito. Então, eu vou sugerir, vou conversar com o governo, para que a gente possa manter nos contratos antigos o dinheiro que estava marcado para pesquisa. Perfeito. E uma outra coisa, não é só o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Marinha do Brasil, que toma conta da plataforma continental aonde está o petróleo. Perfeito. Então nós queremos conversar para ver se esses recursos que vão para a Marinha e que vão para a pesquisa no Ministério da Ciência e Tecnologia possa ser vinculado à regra antiga, Perfeito. que eles possam continuar recebendo, independente do decreto, que o decreto vai se inspirar daqui a pouco. Perfeito. E com relação à nova partilha, as áreas que eram a participação especial, que agora é a área estratégica, o governo vai ficar com um pedaço muito maior. Exatamente. Porque não adianta eu falar aqui tecnicamente para vocês, em função de que nós precisamos dar exemplos concretos. O governo vai ter um maior bolo desse dinheiro. O senhor concorda, deputado Carlos Alberto, que o governo pode, nessa questão toda, oferecer uma contribuição, já que ele está aumentando a sua participação, quando ele suprime a participação especial que vinha para os estados, ele aumenta o seu bolo, a sua fatia maior, portanto ele pode, nessa composição, quando todos estão sentados à mesa tentando construir um acordo, ele pode tirar uma cartada, colocar na mesa e tentar construir, equilibrar esse jogo para que haja um acordo sem que o Rio e o Espírito Santo percam tanto. Ricardo, o nosso governador Sérgio Cabral esteve em Brasília ontem, né, e nós acompanhamos as entrevistas que foram dadas. Eu acho que o grande fiel da balança dessa questão vai ser a presidente Dilma, né? Você lembra que quando o governador Cabral assumiu em 2007, uma das primeiras iniciativas deles foi, depois de 30 anos, fazer um entendimento, a integração entre a União, o Estado e os municípios do Estado do Rio de Janeiro. Hoje o governador tem credencial suficiente para conversar com a presidente Dilma, como conversava com o presidente Lula, né, depois de 30 anos, como eu disse, para que haja esse entendimento. Eu acho que, em função dessa arrecadação maior,
por parte da União. Eu acho que a solução vai passar pelo entendimento. A presidente Dilma tem sido uma presidente equilibrada, sensível, sensata, e ela haverá de encontrar, através do diálogo com os outros governadores, que são todos amigos do governador Sérgio Cabral, no sentido que a União possa abrir mão de um pedaço dessa receita extraordinária, por assim dizer, no sentido de resolver esse problema. A presidente Dilma me parece realmente empenhada na solução do problema. Disse para os governadores, inclusive, que se não obtivessem sucesso no acordo, ela vetaria e levaria a questão para o Supremo Tribunal Federal para discutir a questão da inconstitucionalidade da decisão. Que é realmente inconstitucional, né? Como disse o deputado, é uma decisão oportunística, né? E aqui, a bem da verdade, chega até a ser eleitoreira, né? Mas eu acho que nós não vamos chegar a esse ponto. A presidente Dilma tem sido uma presidente equilibrada, tem dado demonstrações disso, né? E ela haverá, junto com o governador Sérgio Cabral, junto com o governador do Espírito Santo, junto com os outros governadores, porque afinal nós estamos é uma riqueza do país nacional e não tem por que chegarmos a uma conclusão tendo que ir só ao Supremo Tribunal Federal. Ok, vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje entrevistando os deputados Fernando Jordão, do PMDB, e Carlos Alberto Lopes, do PMN.